Boa noite, sejam muito bem-vindos, bem-vindas para mais uma live sobre descomplicação das constelações familiares, né? Ainda existem vários mitos com relação às constelações, dúvidas, né? E que a gente está aqui justamente para conversar a respeito e a gente conseguir sanar muitas coisas que normalmente nós temos uma certa resistência, um desafio, alguma crença com relação a todas essas questões. Então sejam todos bem-vindos. Boa noite, Mila, Cecília, Kiara, Nath. Que maravilha ter todos vocês aqui, Cristina, Vânia. E vamos juntos, né? Hoje a gente vai falar sobre as 3 leis do amor. E por que elas são importantes? Simplesmente porque elas guiam tudo na nossa vida. Absolutamente tudo, né? E quando a gente entende, toma consciência de cada uma delas, da importância de cada uma na nossa vida, né? Onde que a gente pode estar em desarmonia, tudo vai ficando mais tranquilo e a gente vai conseguindo, né, harmonizar a nossa vida da melhor maneira possível, tá? Enquanto a nossa convidada, minha xará, não chega, a gente vai conversando aqui, tá? As 3 leis do amor. E Cris, deixa eu só falar pro pessoal que tá entrando aqui também. Cibele, Ana Patrícia, a Cida, sejam bem-vindas. Daqui a pouco, terminando essa live, nós temos aqui eu com as meninas da mentoria avançada, mentoria sistêmica avançada. A gente vai ter mais uma sessão, né? Mais um encontro. A Paty chegou, deixa eu colocá-la aqui na live. A conversa com a Paty é maravilhosa, né? Acho que todo mundo gostou. Ei, Paty! Tudo bom? Tudo! Já estava aqui, mas acho que tem um delayzinho, né? Ah, minha filha, eu sou taurina, eu sou do horário. Boa noite. É isso aí. Então tá bom. Seja Boa noite para todo bem-vinda. mundo. Muito obrigada por estar aí mais um pouquinho, mais uma vez Eu com que a gente agradeço. aqui. E hoje a gente vai falar das leis do amor, né? Onde eu falei um pouquinho na semana passada sobre a questão de pertencimento, do equilíbrio do dar e receber, né? Da questão da hierarquia. Você já ouviu falar de tudo isso? E aí? Porque a constelação, ela tem muitas coisas que a gente já sabe, mas nem sabe que ela é tão aplicada na constelação. Não é, menina? Quando eu vi assim as 3 leis do amor, porque eu falei, né, para todo mundo que acompanhou a gente na semana passada, que eu tô aqui perguntando tudo porque sou leiga. E quem é leigo vai perguntando mesmo meio, sabe, no automático, né? Então vamos lá. Aham, Aí quando 3 leis do amor, já fiquei interessada. E leis do exatamente. amor, porque a gente faz associação com a doutrina, né? Com o aprendizado da doutrina espírita. Pelo menos eu fiz logo essa associação. Não, funciona em tudo. Então vamos lá. Qual é a abordagem que a constelação dá? Exatamente. Então, assim, quando a gente toma essa consciência dessas 3 leis na nossa vida, a gente vai Hum, percebendo, quando a gente até faz a constelação, uma delas está em desequilíbrio, tá? Na constelação hum. aparece qual é que não está em equilíbrio, que precisa ser vista com mais carinho, precisa ser ordenada, tá? Então, baseado assim, até numa questão que foi falado na semana passada, eu tô com as questões abertas aqui, a questão do aborto, né? Hum. Como é que a constelação enxerga, como é que um aborto não visto pode acontecer? A gente até falou dos gêmeos evanescentes, né? Uhum, uhum. Gemelar que a gente nem sabe que tinha e tinha, né? E E vai ter uma aí, repercussão, né, lá na frente. e aí a pessoa precisa pertencer. Então, a primeira lei, ela traz essa questão do pertencimento. Tá. Todo mundo faz parte.
tá? Ninguém fica de fora. Ninguém e nem nada. A gente tem a mania, né? Muitas vezes aquilo que é doloroso, a gente exclui. Isso não me pertence. Não me pertence, eu não quero saber, né? E aí, muitas vezes a gente vai ouvindo de outras pessoas que tal situação ou tal pessoa não era bem vista ou fez uma coisa que não foi legal e por isso não pertence mais à família, foi excluída, tá? Isso traz repercussões muito grandes para alguém e para todo o sistema de uma maneira geral. Porque normalmente quem está excluído, alguém do sistema sente essa exclusão, por amor busca incluir. Como que a gente costuma incluir? De uma forma assim, ou vivendo o mesmo destino que a pessoa viveu, né? Fazendo as mesmas coisas, repetindo os padrões da pessoa e fala assim: ah, mas é injusto, eu nem conheci a pessoa e estou repetindo. É só um ajuste, é mostrar que tem algo que está fora do lugar e que precisa ser visto. Porque a partir do momento em que se é visto e se é colocado dentro do sistema e é feito todo um trabalho de conscientização, né, e de harmonização dessa lei, as coisas começam a fluir. Então, isso tem, por exemplo, filhos adotivos que nunca conheceram seus pais biológicos e que sentem aquela vontade, de repente estão fazendo alguns comportamentos que ninguém entende de onde é. E aí você acaba vendo que a pessoa só quer incluir esse pai e essa mãe na vida porque eles deram a vida, a importância de tudo isso. E aí aqui entra também a segunda lei, que é a hierarquia. Né? A gente veio de algum lugar, então eu vou honrar do lugar que eu vim. Então, percebe? Elas vão se misturando. A questão do aborto, que foi perguntado na semana passada, ela está nessa lei do pertencimento. Então, muitas vezes, ó, a Andréia aqui já perguntando, hein, Andréia, um beijo. Tive uma perda gestacional de gêmeos e isso influencia? Se você não olhar e incluir esses gêmeos, como assim, você é mãe de 3, eu conheço a Andréia, né? Você fala assim, quantos filhos você tem? Eu tenho 3 filhas. Não, você tem 5. 2 que não, né? 2 que não vieram. Mas você tem 5. Às vezes você teve uma outra e também não vingou. Eu sou de 6. Você não precisa falar para todas as pessoas que você teve isso. Você tem que ter isso no seu coração. Ah, eu tenho 3 filhas. Aí você pode falar assim, nossa, vivas que estão aqui comigo e 2 que não vieram. Aqui, eu sou mãe de 5. Né? Porque a gente não precisa ficar contando a nossa história pessoal para ninguém para poder incluir alguma pessoa que ficou de fora. Tá? Então, isso sim. Quando não é para o seu sistema, alguém, por exemplo, os filhos que vêm depois de abortos costumam trazer essa questão de procurar incluir esses irmãos que não puderam chegar. Paty, Então, é mais ou menos assim. É um vazio que as pessoas chamam de vazio, que na verdade não é um vazio. Não existe. E aquele passo que a gente faz, né, pelo menos deve fazer com as nossas sombras, reconhecer, acolher, para poder mudar a visão, é mais ou menos nessa linha? Sim, com certeza. Então, assim, é um trazer um equilíbrio, sabe? Um equilíbrio emocional, um sentir. Às vezes a gente tá fora do nosso lugar, nem sabe o porquê, né? E aí vai entrar também essa outra questão. O pertencimento, ele traz, todo mundo tem direito de pertencer. Depois tem a hierarquia, que ela vai casar. A hierarquia, ela traz muito na questão do honrar pai e mãe. Quem veio antes tem precedência. Então, pensa na hierarquia de irmãos. Se antes de mim tiveram 3 abortos, eu não sou a primeira filha, eu sou a 4ª filha. E aí eu tenho a hierarquia. Antes de mim tinham 3. Né? Isso muda o quê? Muda no seu pertencimento, no seu sentir. Por exemplo, eu sou filha, eu vim depois de um aborto. Tá. E por muito tempo eu falava assim, gente,
quem sou eu nessa história? Eu sou a filha mais velha, eu estava fora do meu lugar. A partir do momento em que eu comecei a falar assim, não, antes de mim teve alguém. Então eu sou a filha do meio, porque depois eu tenho um irmão. Então eu sou a segunda filha, filha do meio. Antes de mim veio um que não pôde ficar. Aí é incrível como a vida deu uma acalmada. Sabe aquele sentimento de estar perdido? Eu falo assim, o que eu vim fazer nesse mundo? Que lugar é o meu? O que eu estou fazendo aqui? Então, quando você vai reconhecendo e vai fazendo essa inclusão das hierarquias, isso traz uma repercussão muito grande, tá? Tá. Hierarquia com pai, mãe, os avós, todos que vieram antes de nós, de onde veio a nossa vida, também é extremamente importante. É o chamado honrar a nossa ancestralidade. Exato. E aí eu honrar o sentir, porque eu posso falar que eu honro, mas eu continuar julgando, eu continuar falando que a pessoa é isso ou aquilo. Ah, eu até aceito, mas eu não vou fazer igual. Então, assim, é um aceitar não aceitando tanto. É um respeito, né? Eu vou respeitar, eu vou entender que cada um fez o que conseguiu com aquilo que tinha no momento que aconteceu. Aquilo que deu conta de fazer, sem culpa, né? Exato. E aí, para a gente começar a realmente honrar quem veio antes, o julgamento ele é inversamente proporcional. Quanto menos eu julgo, mais eu consigo honrar, tá? E quanto menos eu tenho pena, mais eu honro. Por quê? É como assim, é uma hierarquia. Os pais estão grandes e eu vim aqui. Antes dos pais tem os avós, então é uma escadinha. Né? Eu sempre uso a imagem da arquibancada. Pensa que você está lá embaixo, na arquibancada, e que atrás, degrau por degrau, estão vindo os pais, os avós, bisavós, trisavós. E se você olhar para trás da arquibancada, você vai ver uma multidão. De todos eles, você tem um pouco, e porque todos eles passaram pelo que passaram, fizeram o que deram conta, né? Muitos morreram em várias, né, situações, tiveram coragem de sair dos seus países, porque aqui nós somos filhos de muitos imigrantes, filhos, netos e bisnetos de muitos imigrantes. E para você fazer isso, você precisou deixar uma história para trás, um país para trás, família para trás. E não é fácil. Se você vai fazer isso hoje, naquela época, né? Era super difícil, porque você não tinha mais contato. Hoje você faz, ainda você conversa, né? Você está sempre junto, tem mais oportunidade de visitar, tá conversando. Se quiser, todo dia você faz uma chamada aí por vídeo e você conversa. Mas tem muitos pais, avós, que deixaram irmãos, que deixaram filhos e que nunca mais viram. E carregam então, essa dor, né? Porque deve ser alegrias, mas dores também. Dores. E aquilo vai repercutir sucessivamente. Exatamente. E aí você fica trazendo, ai, coitada da minha avó, coitado do meu avô, porque isso. Não, mas é uma história. Olha a força que eles tiveram de falar assim, apesar de tudo isso doer, eu vou fazer o que eu penso que é certo. E por eles terem desbravado, às vezes conheceu alguém aqui que é seu avô, sua avó, sua mãe, seu pai, e aí você está aqui hoje porque alguém teve coragem de atravessar o oceano, né? Dizer sim para o próximo passo e chegar até você. Né? Então, olha só, é honrar e deixar de pensar que eles erraram, julgando as pessoas, porque quem não erra, a gente está errando a todo momento e acertando em todos os momentos também, né? Muito relativo tudo isso, né? O que é erro para mim é acerto para você e vice-versa. Então nós estamos vivendo, fazendo o nosso melhor com aquilo que a gente tem. Então entender isso, tomar consciência e deixar isso acontecer no coração, com certeza faz uma diferença gigante na hora que a gente deixa a vida fluir. Então, o honrar pai e mãe é muito mais, e a ancestralidade é muito mais do que só falar que eu honro. Eu sou grata pela vida. Eu senti que eu sou grata sem o julgamento, porque o julgamento faz assim, tá, mas eu acho que vocês fizeram isso e isso errado. Você se põe aqui como se você fosse o certo. Superior, isso. Tá? Então eu preciso sempre me colocar, eu honro, respeito, aceito e
tomo a vida que chegou até mim através de vocês. Uhum. Esse tomar a vida é importante. Porque se eu sou 50% pai e mãe, todos nós Uhum. somos. Nós não viemos de chocadeira. Nós temos Isso. 50% material genético do pai e 50% da mãe. E do pai a gente tem 25 da avó e 25 do avô. E aí Da a gente vai mãe, 25. desmembrando. Vai desmembrando. Você tem, aí você vê, você tem porcentagem de muita gente, né? É. Dentro de nós. Então, se eu, por exemplo, tenho uma questão com um pai, é como se eu tivesse assim, eu nego 50% meu. Meu. Então eu não sou inteira, e parece que tá tudo. Falta alguma coisa. Falta. Uhum. Então, essa parte do tomar pai e mãe de coração traz uma junção gigantesca, tá? E uma diferença muito grande na vida. Ela deslancha quando eu tomo a vida. Quando eu me permito sentir a força que veio de todos. Se Uhum. eu tô Uhum. aqui, eu tô fraca, porque eu não consigo tomar a força que chegou. Eu, né, não me ponho nessa Uhum. posição. Então, eu fico aqui e tomo essa força. Se eu tomo essa força, eu viro para a vida e falo, agora eu vou. Uhum. Então, aí eu tenho mais criatividade, eu tenho mais coragem, eu tenho mais força na hora de me movimentar em relação ao meu destino. Eu vou com, sabe aquela coisa? Eu vou com medo mesmo, eu vou enfrentar aquilo que precisar enfrentar e por aí vai. É a mudança de olhar sobre si mesmo, né? Acima Sim, de tudo, sobre si ex mesmo. Né? E exatamente. esses elementos que parecem externos não são, né? Não são. Então a gente muda a nossa percepção e isso faz toda a diferença. Vamos lá. Faz. E como faz? E aí, então, a hierarquia é isso. E a hierarquia tem para tudo. A hierarquia dos irmãos, como eu falei. Aí, às vezes, tem o pertencimento e a hierarquia. Por exemplo, um casal que tentou fertilização e fez várias tentativas com embriões. Uma vez eu participei de uma constelação em que tinham embriões. Nossa, mas precisou de muito representante. Porque cada um representava, acho que tinha 19 embriões, Nossa, né? E dois que vingaram, que estavam, vingaram. né, que Uhum. estavam vivos e tudo. Mas olha só, esse pai e essa mãe tinham 21 filhos. Filhos. Sem a mínima consciência, talvez, né? E aí tinham coisas nos filhos que estavam dando ruim, estava travado, sabe? Eram Uhum. crianças ainda que tinham algumas questões. E aí Nossa. foi trabalhado e foi colocando de todo mundo. Então, o pertencimento de todos esses e a hierarquia, eles vieram antes. Foi Uhum. tentado, eles existiram, não deram certo por qualquer razão que seja, que está além das Da nossas. gente, é. A gente nem precisa entender, nem saber, porque constelação as pessoas falam, mas eu quero saber quem é fulano. A gente não precisa saber Não quem é. A precisa. gente deixa sentir, né? Sente que isso é melhor, né? Ah, mas por que fez isso? Não importa o Ó. porquê. O porquê Tá? é Então, um porquê, uma armadilha para o julgamento. Ah, exatamente. Então, trabalhar muito essa questão é importante. Hierarquia de trabalhos. Às vezes tem gente que não consegue, sai de um trabalho para o outro e vai passando. Poxa, para um pouquinho. Quem é o primeiro? Nossa, com esse eu comecei, sabe? Olhava assim, você foi o primeiro emprego, você foi o uhum. primeiro onde eu estava e tudo mais, e você vai trazendo. Relacionamentos, eu não dou certo com ninguém. Então, olha, quem é? Quem passou pela sua vida de relacionamento e que não deu certo por uma razão ou outra? Ó, fulana, vocês brigados. Você não precisa ligar para a pessoa e falar. Não. Você põe a pessoa na sua frente e vai imaginando, sabe? Uhum. Se você está casado pela segunda vez, pela terceira, né? Você é a segunda ou terceira esposa. Então você olha para a primeira e fala: antes de mim teve uma esposa. Então a hierarquia, ela não é nem melhor nem pior, Não. só veio antes por qualquer razão que foi, não deu certo porque ela saiu da vida da pessoa por qualquer razão. Você pode entrar. Uhum. Então Então é um agradeço. reconhecimento de falar: você veio primeiro, você tem o seu lugar, a sua segunda, a sua terceira e por aí vai. E se Ah, você essa foi a visão ia primeira, melhorar tanto o relacionamento das pessoas, principalmente de ex-casais, né? exato. Aí você pensa Essa na visão. família que vem, né? A família homoafetiva também. Você Uhum. veio de alguém.
Sabe? Claro. Então eu vou colocar obrigado por ter a vida que você deu para fulano para chegar até mim. Ou a parte até adotiva, não precisa ser, né? Uhum. Homoafetivo, mas tá ali também veio uma adoção. Ah, obrigado pela vida que você me entregou, que você pôde me dar. Eu vou honrar isso. Então, olha que legal. É muito bonito. Filhos, um casamento, juntou de um com o outro. Um tem dois, outro tem três. Virou uma família de 5 filhos. Então, assim, mas aqui veio antes. E quando tem filhos que vêm do pai com novo relacionamento, da mãe com novo relacionamento, você tem meio irmão, também tem tudo isso. Fala, ah, mas eu vim primeiro, eu sou o primeiro, você é isso. Uhum. Então, quando você começa a dar ordem, né, e respeitar essa hierarquia, é muito legal. Uhum. Entre irmãos, quando você quer falar, um irmão mais novo quer dar pitaco e achar que o irmão mais velho não sabe o que faz, vai dar ruim. Vai, Vai dar ruim. vai. Respeita o irmão mais velho. Você pode não concordar, assim como a gente não concorda com os nossos pais em muitas atitudes, mas Mas eu tem vou que falar assim, respeitar, eu vou né? respeitar. E aí eu não concordar e falar assim, olha, eu posso fazer diferente. Não, não é nem melhor nem pior, eu só vou fazer diferente, Uhum. certo? E aí a gente vai trabalhando isso. Então a hierarquia. Isso em trabalho seria espetacular, porque a gente está vendo aí um processo de desvalorização das pessoas com experiência, Sim. né, que Uhum. são descartadas e esnobadas por alguém que acha que pelo fato de ser mais novo, enfim, a gente sabe que é um processo de renovação importantíssimo, Sim, mas que se você tiver o respeito por quem veio antes, você constrói algo mais sólido, com acredito eu, certeza. né? Nas, Que nas bacana isso. constelações empresariais tem muito disso também. É, Né? Às vezes, você tem uma pessoa que está lá há 30 anos na empresa e está no setor de limpeza, no mesmo lugar. Né? E quando você chega um CEO, pode ser mais jovem, pode ser mais velho do que a pessoa que está lá, mas esse CEO reconhecer que fala, nossa, você veio primeiro, você está aqui é antes, maravilhoso isso. né? Então, Isso é assim, eu respeito ao ser respeito e humano, a vejo o história, seu né? lugar É, aqui dentro da empresa. é. Eu tô chegando agora, né? Então, esse é o meu lugar. Porque o problema é que muitas vezes as pessoas chegam, já chegam chegando, falando assim, eu sou melhor do que você. Não respeita a pessoa, não tem maior, melhor É, ou é, pior, é, né? Cada um no seu quadrado, cada um tendo a sua função. é. Então, isso traz esse pertencimento e essa hierarquia, Hierarquia, entendi. tá? Tá. Então, você vê que ela expande para todas as áreas, Uhum. certo? E depois tem a terceira lei, que é o equilíbrio entre o dar e o tomar. A gente fala dar e receber, mas Pois na é, constelação eu tomo. Se tomo. você toma de verdade, porque uma coisa é assim, ó, eu tenho essa borracha aqui, tá? Aí você fala, olha, Paty, eu tô dando para você essa borracha, que legal. Ai, que bom. Eu só recebi, peguei na minha mão e deixei de qualquer jeito. Eu recebi, Tá. tá? Agora uma coisa, ela até caiu, né, gente? Peraí. Eu nem tenho uma borracha É. cenográfica aqui perto. Aí, olha a diferença. Você vem, você me dá, olha, eu te dou essa borracha. Nossa, que legal, que maravilha. Eu tomei a borracha, Uhum. tá? Então, Tá. assim, é simbólico. Eu tô tomando, eu sou capaz de tomar toda a vida que veio até mim. Já me Eu vem sou, logo o negócio de responsabilidade. é. Então eu tomo, eu entendo, mãe, que você julgou, fez tal coisa. Eu entendo, eu tomo a sua força, Uhum. eu tomo a sua coragem. Aquilo que não fizer sentido para mim, eu deixo de lado. Hum. Mas eu respeito e tomo isso para mim. Você leva isso para a sua vida e fala: nossa, é a minha história. E você saber isso da pessoa que está junto com você no seu trabalho, que está junto com você na sua relação amorosa. Eu tomo tudo que você está podendo me dar e eu te dou de volta. Eu retribuo da minha forma, a minha Uhum. maneira, né? Então é o equilíbrio assim. Alguém está dando um pouco e alguém na relação recebe. Depois quem recebeu dá
né? E o outro vai tomando. Então, isso é uma relação do dar e do tomar, do dar e o receber, extremamente importante, porque vai trazendo o equilíbrio. Não tem ninguém que começa a ficar assim muito grande. Uhum. Em relacionamentos, né, amorosos principalmente, casamentos, pensa, a gente chega igual, chegou todo mundo com a sua história, todo mundo falou, oi, tudo bem, vamos começar? Vamos. Aí um começa a dar demais. Ó, eu dei para você, eu fiz, eu aconteci, olha como eu sou A boazinha, eu conexão já vai se afastando, imagino eu. Em vez de se aí vai fortalecer. ficando. Aí o outro dá, mas fala assim, só isso? Olha o tanto que eu já te dei, você só me deu isso. Aí começam as cobranças, as Isso. comparações. Aí fala assim, ó, Qualquer mas eu nunca relação, vou né? conseguir. É, de Qualquer tudo. relação. Aí, mas eu nunca vou conseguir. Você é boa demais para mim, você é bom demais para mim, eu nunca vou conseguir chegar. Aí a pessoa fala assim, eu vou para outro lugar onde eu possa começar de novo e buscar alguém que esteja no meu nível, né? Uhum. Não é no nível de melhor ou pior, mas aqui, ó, a Não. pessoa tá achando que tá muito acima, não existiu o equilíbrio. Então, esse dar e o receber é extremamente importante. Uhum, Então, uhum. olha como que isso no nosso dia a dia ele é refletido, É. né? Não, a gente traz tudo isso, a gente já faz conexões aqui com tudo, né? Com tudo que Com nos tudo. envolve, né? Só de você falar, eu pelo menos já posso imaginar o impacto disso quando você para, vai refletir, vai fazer um trabalho, um trabalho desse, né? É Exatamente. impactante. É profundo e impactante. Eu vou colocar aqui, ó, porque teve uma questão que a Juliana colocou aqui, Tá. e o pai dela não a criou, não tem contato nenhum com ele, só agora está conseguindo resolver isso dentro dela. Ó. E ainda precisa resolver algumas coisas. Já melhorei muito e isso é importante. É você entender que ele não pôde, por alguma razão, estar junto na sua criação. Independentemente, nas constelações a gente vê muitos pais que falam: eu sinto muito, eu queria estar, mas eu achei melhor não estar. Por amor a você, eu preferi me afastar. E tem pessoas que falam: meu Deus, como isso, né? E tem realmente aqueles que simplesmente foi a ponte para que você pudesse chegar. Uhum. Então, de qualquer forma, foi quem te deu a vida. Através dele, dela, você chegou até aqui. Então, aqui, trazer essa questão do pertencimento e desse entendimento é importante que eles te deram a vida. Você estar em consciência disso, ela falou, não tem contato nenhum. Você pode honrá-lo e falar obrigada pela vida que chegou até a mim através de você. Você foi a ponte, foi, né? E eu te Uhum. honro e eu aceito a vida como chegou até mim, do Uhum. jeito que foi. Porque muitas vezes a gente briga demais com aquilo que foi. E essa briga vai trazendo uma desconexão com o nosso presente, com aquilo que a gente veio para ser, né? Uhum. Então, traz muitas coisas, traz desequilíbrios que não valem a pena estarem com a gente. Respeitando as dores das pessoas, né? Porque são dores que Sim, aparecem, a gente tem que ter profundo respeito, né? Mas de uma forma geral, é mudar e passar a valorizar aquilo que nos trouxe ou nos pode trazer de aprendizado, né? Eu digo assim, quando a gente muda essa percepção, Paty, isso é bom para a gente, né? Quando você propõe esse olhar, olha, a pessoa não deu conta pelo motivo dela, ou porque ela era imatura emocionalmente, ou porque teve um problema grave que estava enfrentando e não conseguiu assumir, ou sim. porque tinha dores do próprio passado com os próprios pais e reproduz aquilo que tem, ninguém dá aquilo que não tem, né? Exatamente. Mas quando a gente amplia essa visão, eu acho que a dor, ela talvez não desapareça, mas ela diminui. A forma de lidar com ela, né, Né? acaba diminuindo o impacto. Não fica Uhum. tão pesado, porque você vai entendendo que a vida chegou a você da forma que precisava chegar. Chegar. A gente nunca sabe por que, que a gente passa, por que, que cada um chegou nesse mundo da forma como chegou. Tem gente que está super bem, tem uma família estruturada, maravilhosa. Tem gente que vem de uma família bagunçada e está tudo bem, está Uhum. aqui, né? Chegou, de alguma forma chegou.
um sim ou não de alguém, né? A gente, por que que se é filho ou filha de fulano e não é de Beltrano, né? Aí você Né? fala assim, nossa, queria ter, mas tinha que ser esse pai, tinha que ser Claro! essa questão. Então, entrar Valorizar isso, né? Valorizar entrar em isso. acordo com isso É. internamente. Foi como precisava ser, e tá tudo bem, eu aceito isso e vou. Quanto menos a gente lutar, né? Essa luta, essa palavra luta traz muito peso, né? Você Peso. vai ficar sempre mexendo, parece que nunca vai chegar a lugar nenhum, você não vai ganhar nada, porque E você tá remete só à briga, lutando. remete né, à desarmonia, peso mesmo, né? É uma luta interna gigante que você fala, então eu vou aceitar. E é o que você falou, cada um com as suas dores. Por isso que a constelação e a terapia, de uma forma geral, existe uma empatia, um respeito pela dor. Ninguém está minimizando a dor de ninguém, né? Porque cada um sabe a dor que carrega no Cada um coração. sabe. O quanto que isso é. A grande questão é, eu preciso carregá-la dessa forma, ela precisa ser tão pesada assim? Uhum. Existem maneiras de fazer com que ela fique mais amena. Pode ser que ela nunca desapareça. Mas você pode lidar com ela de uma maneira que ela não vai ser um obstáculo para você prosseguir de uma maneira mais tranquila na vida, conseguir ver que você merece muitas coisas, que você pode sim, tem capacidade para fazer, que você pode prosperar, que você pode ser feliz, que você pode arrumar e ter uma relação amorosa saudável, que você pode ter uma relação com o dinheiro de uma forma saudável e abundante. Tudo isso vai trazendo essas desconexões, né? Acho que a Paty deu uma travada aí. Não, Aí. na minha luzinha aqui, que apagou, vai sem luzinha mesmo. Acho que a bateria. É. Mas vocês estão me Não. enxergando, né? Vai sem luzinha Sim, já mesmo. melhorou, já voltou. Pronto. Eu não sei se alguém tem alguma. Vai ficar gravada, Rose. A live Vê se vai. tem Daqui a pouco alguma eu sou. pergunta aí, Paty. Porque Porque a gente já vai algumas encerrar. pessoas me mandaram Ah, também perguntas. quer fazer? Pode ir. Vamos lá. Teve uma. Eu não vou nem citar o nome das pessoas Sim. pela fragilidade dos temas, né? Uma perguntou se o casal pode fazer a sessão de constelação junto. Eles têm problema ou se são sessões separadas? Depende muito. Pode fazer, tá? Ah, Mas tem gente, você pode constelar a questão que está acontecendo no relacionamento, e aí os dois estão enxergando. Pode uma pessoa abrir e falar assim, ó, tô com dificuldade em tal questão no relacionamento, e só essa pessoa e o outro pode assistir como tá. espectador para ver o que está acontecendo. Então tem várias formas. Pode abrir tanto como casal como individualmente, a pessoa assistindo ou não. Outra pergunta aqui: ambientes no trabalho, diz que é péssimo. E como é que é essa constelação? Se é feita por fora ou se tem que ser na empresa? Como é que é esse trabalho? Eu espero que as pessoas que me mandaram as perguntas estejam aí para ouvir as respostas. Ou então ouvir gravada depois, né? Bem gravado, Claro. Vamos A lá. constelação empresarial, normalmente, quem traz é o empresário, é o proprietário, tá? Mas você pode estar com algum desafio com alguém da sua equipe. Você pode trazer esse desafio dentro do que você está vivendo. Você não vai constelar a empresa, você está constelando quem está ao seu Um redor, grupo. tá? Então Interessante. pode também, mas normalmente quem traz, quem abre uma constelação empresarial é um diretor, o próprio Hum, proprietário, alguém que está à frente mais da empresa para trazer, tá bom? pronto. E a última aqui, ansiedade. A gente falou um pouquinho na live passada, mas acho que realmente é uma questão muito séria, né? E a pessoa me pediu para você dar mais detalhes de como pode ajudar a constelação nesse processo. Porque a ansiedade, ela normalmente vai estar ligada a alguma questão, tá? Você pode estar ligado, inclusive, com pessoas do passado que você não conheceu, certo? E você vai vendo aonde que tá. Se for com alguém do passado que você não conheceu, que, né, mas você está conectado e isso aparece na constelação, a gente coloca
em ordem essa lei do pertencimento, de qualquer coisa que esteja atrapalhando ali. E com isso, a ansiedade vai passando, tá? Vai ver de como é, tem tantas coisas, pode ser de medo de não corresponder à expectativa de alguém, né? Então te traz uma ansiedade que fala assim, nossa, eu nunca vou conseguir, pode ter uma baixa autoestima, então pode ser uma coisa da própria pessoa que a gente vai, da própria personalidade, e que também vai aparecer e falar assim, não, isso não tem nada a ver com ancestral, isso é seu, e vamos trabalhar dessa forma assim, assim. A constelação, o campo vai abrindo e vai trazendo. Ou É seja, são muito... vários os, vamos dizer assim, os motivos, as raízes que podem levar à Sim, ansiedade. sim, E a muita coisa. constelação consegue dar um norte para que se trabalhe, vamos dizer assim, na causa, né? Falando de uma Uhum, forma bem geral. Que bacana. isso. Das perguntas que me chegaram, que me pediram um pouquinho de privacidade, foram essas. Foram essas, tá. Então, aqui, ó, aceitar e respeitar a todos, entendendo que tudo é estando em paz com tudo. É necessário um convívio com pessoas tão diferentes. Aí que tá. Na constelação, a gente não precisa conviver. A gente aceita cada um no seu lugar, né? E simplesmente eu entendo que a pessoa tem um lugar. Eu não preciso conviver, eu não preciso amar, eu não preciso fazer nada disso, né? Mas entendendo que cada um tem o seu lugar. Na constelação, inclusive, questões de mudanças, né? Perda de Hum. vida por outras pessoas, né? Tem muitas questões. Gente que tirou a vida de alguém que é do teu convívio, aí você fala assim, ah, mas pertence. Pertence. De Pertence. alguma forma chegou. Então, eu preciso conviver de jeito nenhum. Você não é Uhum. obrigado a conviver, mas você vai falar assim, tal pessoa entrou e mexeu assim, ela pertence ao sistema porque ela trouxe toda uma, uma mudança em todo o Uhum. sistema, né? Uhum. Aí tem uma outra pergunta: é possível constelar dores nas articulações? Sim, porque muitas vezes o corpo fala, né? Tem coisa que a gente Se fala. tem dor na articulação, por exemplo, que está muito relacionada ao orgulho, né? E isso tudo vai aparecendo. Então é possível a constelação, é possível constelar doenças, é muito interessante. E normalmente questão de dores, de doenças, ela tem a ver com pertencimento. É muito legal. Nossa. Aqui, ó, vamos lá. Veja aí, Como Ká. você vê qual a maior necessidade de cada um para constelar primeiro? Pois temos muitas questões, familiares, ansiedades, meio financeiro. Qual seria melhor primeiro? Na verdade, é aquele que é a chave de tudo. E quando você, sabe assim, você começa a mexer, ela Puxa vai. a linha, vem Você o. puxou a linha, começa a vir o resto. Então, assim, não tem como uma prioridade ou de falar assim, ó, então cancela isso, cancela aquilo. A gente vai conversando. Se a pessoa tem várias coisas, a gente vai entrando no consenso. E se começar com isso, o que, que seria? O que, que seria importante que se já resolvesse, você acha que já resolveria toda a outra parte? Então muito intuitivo, mas ao mesmo tempo também respeitando a história de cada um. Não é o constelador que tem que dizer o que você quer constelar. Eu recebo muito assim, o que, que você acha que eu constelo? E eu falo assim, não, o que você quer constelar, né? E às vezes, sim, tem dúvida. E eu falo assim, olha, veja, porque muitas vezes a gente fala assim, ó, eu tenho problemas, eu tenho certeza, a pessoa chega assim, eu tenho certeza que o meu problema financeiro tem a ver com a minha mãe. Então eu quero constelar a minha relação com a minha mãe. Aí eu pergunto assim, o que é mais importante agora? A relação com a sua mãe ou o problema financeiro? Por quê? Pode ser que o problema financeiro não esteja relacionado com a sua mãe. Mas você vai constelar o relacionamento com a sua mãe, vai melhorar um tanto de coisa, mas se não tiver relação com sua parte financeira, a sua parte financeira vai continuar da mesma história, do mesmo jeito. Maravilhoso. Então, assim, é só para trazer uma consciência. A pessoa fala Uhum, assim, mas eu quero constelar minha relação com a minha mãe. Perfeito. uhum. Pode ser que a questão financeira esteja relacionada com ela, né? Se não, já trabalhou. A gente sempre sai com alguma consciência. A grande questão é que as pessoas chegam querendo
curar tudo e melhorar tudo. E se não vai no ponto, como eu falei aqui, mas não apareceu a questão financeira na minha mãe. Sai frustrada e fala que não é. Mas não, é porque então eu tinha que começar a trabalhar com a questão financeira. Se é o mais importante para você nesse momento, vamos trabalhar a questão financeira e se, quem sabe, já tem relação com a mãe, já trabalha a relação com a mãe. Não é com o pai, é com o avô, é com alguém lá, já trabalhou também, e aí fica para uma próxima. Só que o que acontece? Quando você começa a trabalhar uma coisa, já começa a reverberar em outras áreas. Uhum. Então, eu trabalhei a questão financeira, é com meu pai, mas pode ser que alguma coisa já reverta na sua mãe. Então, é tudo muito conectado. Tudo A muito gente precisa conectado. só confiar e deixar fluir. E se entregar. Paty, querida, Exatamente. mas olha, tá terminando a de hoje, mas a gente vai Exato. continuar aqui, viu, gente? É só acompanhar, sempre trazendo, né? Semana que Pode vem mandar temos pergunta pra gente mais. pelo direct, né, Paty? Ou então direto pra Paty, que eu tento repassar aqui Pode. também, né? Pra gente fazer um bate-papo bem legal que possa engrandecer a todas nós nessa troca de experiências e aí nesse conhecimento que essa minha xará linda nos traz. Gratidão pela sua presença, por estar aqui, pela sua forma de colocar também é maravilhosa, né? Obrigada, E meu que a gente amor. possa desconstruir isso, descomplicar. As Isso. pessoas têm uma relação muito, nossa, é muito complicado, não é? É muito fácil. Aí, ó, eu tirei aqui, eu senti de pegar, tô com o baralho sistêmico na mão. Quem já me conhece sabe, ó, tem uma carta, um movimento. Ó, se fosse hoje, eu faria diferente. É uma frase maravilhosa que está na ordem do dar e receber. Ó, eu reconheço. Eu fiz muitas coisas que não foram legais. E se fosse hoje, eu faria totalmente diferente. Hoje eu tenho a consciência que eu não tinha antes. Uhum. Então aqui dá uma pessoa gritando, falando. Hoje eu faria diferente. Eu não agiria dessa forma. Então veio o equilíbrio, tá? Então, ó, Consciência. pensa, muita gente poderia estar falando para você, se fosse hoje eu faria diferente, ou você falando para alguém, poxa, me arrependi, não sabia, lidei de uma maneira que não foi legal, hoje eu reconheço e eu faço diferente, tá? Maravilhoso. Então traz esse equilíbrio. Fica essa dica para todos nós, tá? Um beijo, Fiquem ótima com noite, Paty, Deus. ótima noite todo mundo e até a próxima segunda. Até gratidão. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau.